Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 1º de janeiro, estamos aqui na TV Gepost. Hoje é um dia muito importante, além de ser o primeiro dia do ano de 2023, da posse do presidente Lula, também é uma data muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa América Latina. É o dia da Revolução Cubana, né? A primeira revolução, né, é socialista, o primeiro estado operário da nossa América Latina, né, do continente americano. E eu estou aqui com o professor Fábio Queiroz, professor da Universidade Regional do Cariri, professor de História, certo? E que tem como disciplina, né, várias disciplinas em torno da história da América Latina. Então, eu queria perguntar ao professor Fábio Queiroz, primeiro, o que foi, né, o que foi a Revolução Cubana? Qual a sua importância para a história da América Latina e do mundo? Né? E nós sabemos que a Revolução Cubana, desde pelo menos 1959, né, está fazendo 64 anos, 1961, a direção, né, da Revolução Cubana falou de aprofundar a revolução na perspectiva socialista, né? Aí o Fábio vai dizer isso, que era a Revolução Cubana, a direção e tudo, e depois sofreu um cerco imenso até os nossos dias do imperialismo, né? Em especial o imperialismo estadunidense. Mesmo assim, né, os índices de educação, de saúde, né, e outras conquistas sociais não tem comparação com os países da América Latina, né, e às vezes conseguem superar os Estados Unidos e o Canadá. Então, é importante, né, dizer por que a gente tem que defender Cuba contra o imperialismo. É isso. Então, professor Fábio Queiroz, sinta-se à vontade, né? Seja bem-vindo. É bom a gente começar. Vai dar sorte esse ano de 2023, viu? Porque o primeiro programa vai ser com o Fábio Queiroz. Pode falar, meu amigo. Olá, Fred. Olá a todos, todas. Nós estamos vivendo grandes transformações no Brasil, no momento que nós estamos gravando esse programa, e nós vamos falar de uma transformação diferente, de uma transformação revolucionária que marcou e marca, ainda hoje, profundamente o continente latino-americano, o que José Martí chamou de Nuestra América. Você pergunta o que foi a Revolução Cubana, né? Essa Revolução Cubana, a historiografia, que tem uma visão mais aberta acerca desse processo, ela entende que a Revolução Cubana ela pode ser percebida de mais de uma maneira. De um ponto de vista histórico geral, tomando como referência o longo prazo, a Revolução Cubana ela tem um fio de continuidade com as experiências históricas iniciadas ainda no século IX. Nós precisamos lembrar que Cuba praticamente foi a primeira e a última colônia espanhola. Quando Colombo chega nessa região, Colombo entra exatamente por essa área onde está Cuba. E a população indígena, ela é praticamente dizimada ao primeiro contato com os conquistadores. E quando no começo do século XIX se dá o processo de independência e formação das nações latino-americanas, Cuba não se inclui nesse rol. Muito pelo contrário, Cuba, Porto Rico seguiram como espaços de dominação da Espanha. Por isso que se fala Cuba, primeira e derradeira colônia da Espanha nas Américas. E por que a gente
fala de um fio histórico da Revolução Cubana, chamada Revolução de 1959, e os processos revolucionários do século anterior, do século XIX. Porque nós tivemos uma primeira tentativa de romper com o domínio espanhol, o chamado Grito de Ara, que vai de 1868 a 1878. É um movimento dirigido pelo Carlos Manuel de Céspedes, é 10 anos de luta, mas 10 anos de luta que não resolve a questão central. E qual era a questão central? A independência de Cuba, a ruptura cubana com o domínio espanhol. É feita uma negociação, depois desses 10 anos de guerra, mas não há uma resultante que você possa falar de independência da ilha de Cuba. Bom, a paz é firmada sem independência, esse é o fato. E já ao final do século XIX, José Martí, sobretudo José Martí, Antônio Marcel, eles insetam uma nova luta pela separação política de Cuba da Espanha. Mas Martí e o Marcel, eles tombam prematuramente, precocemente, e o movimento ele termina caindo na mão de Estrada Palma, que tem uma tendência a conciliar com os Estados Unidos. Por que eu falo dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, quando Cuba ainda era colônia espanhola, havia um plano nos Estados Unidos de comprar Cuba da Espanha para que Cuba se tornasse um Estado americano. Então, esse olhar norte-americano em relação a Cuba é algo de longo prazo, que vem do século XIX. E José Martí, ele tinha o entendimento, a compreensão, que ali estava se travando a última grande guerra do século XIX, mas, ao mesmo tempo, estava se travando a primeira grande guerra do século XX. A guerra do século XIX era contra a Espanha. A guerra do século XX era contra os Estados Unidos. Porque, para José Martí, não havia sentido sair do domínio espanhol e cair no domínio dos Estados Unidos. Por isso que ele falava da última guerra do século XIX e da primeira guerra do século XX. E, infelizmente, ele tinha razão. Os Estados Unidos provocam um conflito com a Espanha, derrota a Espanha em poucas semanas e praticamente transforma, assim, declara a independência de Cuba. Mas olha só, quando alguém declara por você a sua independência, no mínimo uma situação delicada. Como é que alguém pode, por mim, declarar a minha independência? E não deu outra, porque aí vem a emenda Platt, o senador americano, que praticamente transforma Cuba num protetorado dos Estados Unidos. Porque a própria Constituição cubana de 1901, a primeira Constituição da Cuba independente, essa Constituição ela insere em seu bojo a emenda Platt. Você imagina, uma emenda de um senador americano é inserida na Constituição cubana. E, ao longo de décadas, dos primeiros 50 anos do século XX, o que é que nós vamos perceber? Que 90% das minas estão no controle de empresas americanas, sob o controle de empresas americanas, 50% das terras agriculturáveis estão sob o controle de companhias norte-americanas, o comércio exterior é dominado também pelos Estados Unidos, praticamente 3/4 das exportações cubanas vão para os Estados Unidos, quase 3/4 das importações cubanas também vêm dos Estados Unidos. E, a partir dos anos 1930, os Estados Unidos começam a estabelecer um diálogo com um comandante militar cubano, Fulgêncio Batista, e esse cidadão vai marcar a história cubana nos anos 1930, 1940, 1950.
tá? Até que há uma eleição marcada para 1951, e essa eleição ela é suspensa pelo Fulgêncio Batista, naquele momento estava na presidência da República, e ele só suspende a eleição como ele decide se perpetuar no poder. Aí, se nós falamos até agora de um fio histórico que liga a Revolução Cubana de 1959 aos processos revolucionários anteriores, uma vez que Cuba rompeu com a Espanha, mas se tornou praticamente o protetorado norte-americano, então essas lutas terminam se ligando. A própria ideia de Nuestra América, estava José Martí, vai aparecer depois no Che, vai aparecer depois no Camilo Cienfuegos, vai aparecer depois no Fidel Castro, essa ideia da Nuestra América, né? Então, o Partido Ortodoxo, ao qual Fidel era vinculado, né, mas não com principal liderança, já que ele ainda era muito jovem, tinha 23 para 24 anos, quando acontece esse golpe branco do Fulgêncio Batista, e o resultado disso é que a eleição não acontece, Fulgêncio Batista decide se perpetuar no poder, Fidel Castro chega a cobrar uma posição das lideranças do Partido Ortodoxo, que fica paralisado diante do golpe branco, é quando o Fidel decide articular com mais de uma centena de jovens uma ação aventuresca, que seria tomar o quartel de Moncada, e a partir daí usar essas armas para pôr abaixo a ditadura do Fulgêncio Batista, uma ditadura profundamente vinculada aos interesses norte-americanos. Era uma ferramenta, um instrumento dos interesses norte-americanos em Cuba. Evidentemente, ele também procurava se beneficiar disso. Ele era pragmático. Ele se tornou um cara muito rico, proprietário de terra, de riqueza que era amealhada e acumulada nos bancos, dentro e fora de Cuba. Enfim, era um poder militar, familiar, oligárquico, né, autocrático, que dominava Cuba e vinculava Cuba aos interesses dos Estados Unidos. Essa tentativa de tomar o quartel de Moncada fracassa, 26 de julho de 1952, e é um fracasso. Essa aventura fracassa. A maior parte dos jovens que acompanhou o Fidel Castro nesse movimento, nessa aventura, a maior parte ou pereceu ou foi aprisionada. O Fidel é aprisionado, vai a julgamento, ele mesmo faz a sua defesa, tem um livrinho, A História Me Absolverá, que é o discurso que o Fidel pronuncia perante o tribunal cubano em sua defesa, e em defesa do movimento para depor a ditadura do Fulgêncio Batista. Mais adiante, o Fidel consegue que a pena dele é transformada em banimento, ele vai para o México, e no México é quando ele conhece o Che está voltando da Guatemala, depois de um golpe que derrubou um governo nacionalista, do Jacob Arbenz, Guzmán, e ele está no México, né, depois de passar por essa situação na Guatemala, e conhece o Fidel, conhece primeiro o Raul Castro, depois conhece o Fidel Castro e tal. E o fato é que Fidel está preparando as condições para um segundo movimento, no sentido de depor a ditadura do Fulgêncio Batista. E é aí que surge o movimento revolucionário 26 de julho. 26 de julho, para lembrar a famigerada data, né, da tentativa de tomar de assalto o quartel de Moncada. E eles adquirem um iate antigo, muito surrado, né, que mal cabe 50 pessoas, eles põem 82 pessoas, e uma dessas 82 pessoas é inclusive o Che, que decide aderir ao movimento 26 de julho, e eles vão até Cuba para tentar depor. Mas é novamente um fracasso, né? Dos 82,
12 sobrevivem, Fidel e mais 11, e eles vão se refugiar em Serra Maestra, um local geograficamente muito acidentado, vão começar a entrar em contato com os camponeses, vão fazer trabalhos ligados à saúde, à educação, por fim, esse pequeno grupo de 12 pessoas vai ganhando massa muscular, vai ganhando amplitude, né? E vai se transformando num movimento revolucionário de fato, né? Com uma massa de jovens camponeses aderindo ao movimento, jovens que fogem das cidades e vão procurar, diante desse poder de sedução, de atração da guerrilha, eles vão se incorporar ao movimento revolucionário 26 de julho. Há muita simpatia, não só no campo, mas na cidade, com esse movimento, o movimento 26 de julho. E depois de 2 anos de luta, praticamente, quase 2 anos de luta, esse movimento que começa com 12 pessoas, se torna um movimento de centenas de guerrilheiros. E por que se fala de 1º de janeiro de 1959? Aí o Fulgêncio Batista foge de Cuba e os guerrilheiros começam a ocupar as principais cidades cubanas, né? Entre 1º e 10 de janeiro, praticamente, todas as grandes cidades cubanas são dominadas pelo movimento revolucionário 26 de julho. E, portanto, há uma deposição da ditadura do Fulgêncio Batista. Há uma grande festa em Cuba, há uma grande esperança em Cuba. A gente fica vendo aqui a alegria, a festa das pessoas diante da derrota do Bolsonaro e agora a ascensão do governo do Lula. Vocês imaginem, então, o que era Cuba em 1º de janeiro de 1959, uma ditadura derrubada por um movimento revolucionário, né, por uma guerrilha, com grande apoio popular. É uma ilusão imaginar que alguns poucos, centenas, né, de guerrilheiros tomaram o poder em Cuba. Isso só foi possível porque houve um grande apoio popular no campo e na cidade. Cuba era fundamentalmente um país agrário, e a massa camponesa, oprimida, saqueada, sem perspectiva, essa massa camponesa abraçou a guerrilha, principalmente a juventude do campo, abraçou a guerrilha. E essa guerrilha ela foi multiplicando a sua capacidade, a sua capacidade de fazer estragos nas forças militares da ditadura. E é assim que a ditadura é derrubada. Assim, as lideranças do movimento revolucionário 26 de julho eram pessoas muito jovens, pessoas de 20 a 30 anos de idade, eram pessoas muito jovens. Fidel Castro, Che, eram pessoas todas abaixo dos 30 anos de idade, quando conquistam o poder, quando derrubam a ditadura e conquistam o poder. E os Estados Unidos, chegou um determinado momento que os norte-americanos perceberam que a derrota do Fulgêncio Batista e a vitória do movimento revolucionário 26 de julho, que isso era inevitável, uma coisa e a outra, elas eram inevitáveis. E a Colômbia chegou a ser um espaço em que o governo norte-americano e as lideranças do movimento, em particular o Fidel Castro, negociaram. No primeiro momento, os americanos aceitaram o novo governo, desde que Fidel Castro estivesse à frente do novo governo. E no primeiro momento, Fidel não esteve à frente do governo. Chegaram a colocar um juiz lá à frente da presidência da República. Mas as coisas não... Essa situação de instável não tinha como perdurar por muito tempo. E havia aquele anseio de mudança da população. Começa um movimento pela reforma agrária, começa um movimento para investir mais em educação. E aqui vai fugindo do controle do Estado norte-americano. Vai fugindo do controle do Estado americano e muita gente fugindo de Cuba e enchendo a cidade de Miami de migrantes cubanos. Principalmente médicos, padres, empresários, né?
pessoas que ganhavam muito dinheiro com os cassinos, com os prostíbulos em Cuba. E houve um momento que era inevitável Fidel Castro assumir o principal posto político em Cuba. E aí os norte-americanos, articulados com os gusanos, né, esses cubanos que estão em Miami, vão tentar derrubar o governo. E tentaram isso diversas vezes. Talvez o momento mais emblemático, mais significativo, mais estudado na história latino-americana, é a tentativa de tomar o governo, derrubar o governo via Baía dos Porcos, né? Praia de Gijón, em Cuba. A CIA treinou um exército mercenário para tentar derrubar o governo. E aquilo só fez aumentar a influência política do Fidel Castro e do movimento revolucionário 26 de julho. Porque aí o próprio Fidel vai sair do Palácio do Governo e vai liderar a resistência a essa ofensiva contra Cuba em 1961. E essa ofensiva contra Cuba, ela é debelada, ela é derrotada, e Fidel Castro, sentindo os perigos que ameaçam o processo revolucionário, ele decide se aproximar da União Soviética. É quando, inclusive, ele anuncia que a revolução, que até então era apresentada como uma revolução nacional, democrática, popular, ela agora seria uma revolução socialista. Ela iria adotar medidas socialistas. E aquilo era, digamos assim, uma declaração de guerra ao imperialismo estadunidense. E nós estamos falando de uma distância de 90 milhas, algo como 140 quilômetros, que separa os Estados Unidos de Cuba. Cuba está ali, do lado do Golfo do México, e, portanto, na região do Caribe, muito próximo de Miami, muito próximo dos Estados Unidos. E, evidentemente, os Estados Unidos vão adotar medidas duríssimas contra Cuba, como embargo econômico, que os norte-americanos seguem esse embargo econômico até os dias atuais, desde 1962, portanto, são 60 anos de embargo econômico da maior potência do mundo, né? Contra uma pequena ilha, com pouco mais de 11 milhões de habitantes. Cuba é pouco maior, populacionalmente falando, do que o estado do Ceará. O estado do Ceará tem mais de 9 milhões de habitantes. Cuba tem pouco mais de 11 milhões de habitantes. Uma ilha pobre, uma ilha que, dependendo da exportação de bens primários, o tabaco, a cana-de-açúcar, né? É isso que Cuba fundamentalmente tinha e tem. Nós estamos falando de um país pobre, um dos mais pobres da América Latina. E é nesse país, um dos mais pobres da América Latina, que se desenvolve o processo revolucionário mais avançado, né? mais significativo da história latino-americana. Eu não tenho nenhuma dúvida em concordar com as correntes historiográficas que, dentro do marxismo, sustentam a tese de que a história latino-americana, de certa maneira, ela tem um divisor de águas da Revolução Cubana. Nós estamos falando de um país, digamos assim, indo-afro-latino-americano. É bom lembrar que a população cubana é majoritariamente negra, porque quando a escravidão ela começou a diminuir o seu impacto aqui na América Latina, ela cresceu em Cuba, né? Porque foi o momento do auge da cana-de-açúcar em Cuba no século XIX. E ali aumentou significativamente a presença do braço negro, né, na lavoura, e, portanto, a população, se comparar com o Brasil, seria mais ou menos como São Luís do Maranhão, como Salvador, a população cubana, né? Uma população majoritariamente negra, né? Tanto que aqui os brancos de classe média no Brasil, quando chegaram os médicos negros cubanos aqui, foi um horror, né, para essas pessoas. Houve uma senhora no Rio Grande do Norte que pareciam empregadas domésticas que estavam chegando, né,
porque muitas eram médicas negras que estavam vindo da ilha de Cuba aqui para o Brasil, no programa Mais Médicos, inclusive, no governo do Partido dos Trabalhadores. Então, é importante que esses elementos todos sejam recuperados na nossa análise. Cuba, a partir de sua aproximação com a União Soviética, muitos falam da crise dos mísseis, em 1962, né? Cuba chegou a ter mísseis apontados contra os Estados Unidos, e depois a União Soviética, o governo faz uma negociação, a burocracia soviética faz uma negociação às costas de Cuba com os Estados Unidos, e depois retira os mísseis de Cuba, e aí os norte-americanos assumem aquele compromisso hipócrita, né, de que não vão mais intrometerem-se nos negócios cubanos, na vida interna cubana, né, e ao mesmo tempo impondo um embargo que, como eu disse há pouco, já dura 6 décadas contra Cuba, contra o povo cubano. Não é contra os dirigentes cubanos, é contra o povo cubano, né? Porque são alimentos, são remédios que não chegam ao povo cubano devido a esse embargo de 6 décadas. Bom, o fato é que Cuba vendia açúcar para os Estados Unidos e comprava petróleo, né, dos Estados Unidos, e agora já não podia comprar petróleo, já não podia vender açúcar para os Estados Unidos. A União Soviética bancou a compra do açúcar cubano por um preço acima do mercado e vendeu o petróleo a Cuba por um preço abaixo do mercado. Com essa diferença, Cuba conseguiu fazer investimentos em educação, investimento em saúde. O Fernando Moraes, quando visitou Cuba, no final da década de 1970, dessa visita resultou... ele também foi participar, eu acho, de um júri lá, da Casa das Américas, enfim. E ele escreve um livro, que, no meu caso, foi o primeiro contato que eu tive com a história da Revolução Cubana. O livro chamado A Ilha, escrito por Fernando Moraes. E nesse livro, Fernando Moraes destaca que havia 28 faculdades de medicina em Cuba, evidentemente todas elas poucas e gratuitas. É isso que explica a grande quantidade de médicos, é isso que explica a exportação de médicos para a África, para a América Latina, é isso que explica que Cuba tem uma taxa de natalidade infantil tão baixa, comparável com os países nórdicos, né, na Europa. É por isso que Cuba garante uma política de um médico por quarteirão, né? Então, sim, o sistema de saúde estatal, o sistema de saúde que pratica uma medicina preventiva e uma educação que as pessoas podem escolher. Se quer ser historiador, historiadora, médico, médica, enfermeiro, enfermeira, se quer mexer com a questão da terra, a questão agrária, enfim. Cuba, um país pobre, consegue desenvolver um sistema de saúde e educação que nós não vamos encontrar em nenhum país da América Latina. Nenhum país da América Latina tem um sistema... E olha que aqui no Brasil, você pode... aqui as pessoas não têm uma política, uma medicina preventiva. Então, você adoece. E aí você vai procurar fazer os exames, fazer tudo. Então, tem toda uma aparelhagem. Isso não tem em Cuba. Em Cuba, eles praticam uma agricultura preventiva, porque eles não têm toda essa engrenagem, todo esse maquinário que nós encontramos, por exemplo, nos hospitais aqui no Brasil. Nós estamos falando de um país pobre, muito pobre. Cuba é isso, fundamentalmente, um país pobre, muito pobre. Mas onde a desigualdade ela foi reduzida significativamente. E as pessoas tiveram acesso aqui os economistas de mercado chamam de bens, né? A saúde, a educação, né? Mas isso para Cuba é outra coisa. E as pessoas têm acesso à moradia, à educação, à saúde. Então, 60 e poucos anos depois, nós podemos falar de um país onde a desigualdade não é tão gritante, e onde as pessoas têm acesso à
aí aqui se chama muito as políticas públicas. Essas políticas públicas, essa população já tem acesso a 6 decênios, né? Então, Cuba marcou profundamente a história latino-americana, profundamente. Foi um processo revolucionário de tão grande impacto que é difícil você discutir. Aqui na Nuestra América, e fora da Nuestra América, é difícil você discutir e não aquilatar o impacto que essa revolução teve no imaginário social, teve no imaginário político. Uma revolução no mais profundo rincão do terceiro mundo, vamos dizer assim, e que causou um impacto mundial. Nenhuma pessoa se mostrou estranha aquilo ali, fosse para criticar, fosse para defender. O Jean-Paul Sartre, ele ficou encantado com a Revolução Cubana. O Pablo Neruda, o Eduardo Galeano, que depois se distanciou de Cuba, né? Essas pessoas todas se encantaram com Cuba. Não foram só os sindicalistas, os líderes estudantis, mas intelectuais, né? Que não tinham uma filiação partidária, mas que se encantaram com aquela experiência. A figura do Che se tornou uma figura quase mitológica, né? Uma figura assim, que conseguiu provocar um turbilhão no imaginário popular latino-americano, africano, asiático, etc. Até mesmo países europeus, como França, né, para citar um exemplo, o impacto da figura do Che é enorme, enorme. Enfim, o fim a quebra da experiência dos estados operários, burocráticos e burocratizados no leste europeu e na antiga União Soviética isolou Cuba, evidentemente. Não estamos falando aqui que essas experiências são problemáticas, não tinham seus limites, não tinham seus problemas, não é isso para em discussão. Nós marxistas não temos o costume de ficar mistificando as coisas. A experiência cubana tem muitos problemas. Agora, ao conquistar uma base social nova, não havia necessidade ali de você falar de uma revolução social mais em Cuba, mas de uma revolução política, em que a classe trabalhadora de Cuba pudesse garantir as liberdades políticas que não estavam a ela garantidas. Mas isso era uma tarefa do povo cubano, era uma tarefa da classe trabalhadora cubana. Agora, se alguém acha que os Estados Unidos atuam em algum país, se chame ele Coreia do Norte, se chame ele Irã, se chame ele Venezuela, se chame ele Cuba, se chame ele Brasil, para instituir a liberdade, se alguém acredita nisso, aí tudo bem. Tá? Mas nós sabemos que, em nome da liberdade, os Estados Unidos fizeram dezenas de guerras depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Tem quase 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Alguém acha que um país que tem quase 800 bases militares espalhadas pelo mundo, esse país tem algum compromisso com a liberdade, com a democracia política, e que, portanto, a grande discordância dos Estados Unidos em relação a Cuba é a falta da democracia política em Cuba? Não é nada disso. Cuba é um desafio social, histórico. A dominação americana, uma pequena ilha, pobre, muito pobre, localizada a 90 milhas de Miami. É isso que incomoda os Estados Unidos. É a possibilidade de que outras Cubas possam vir a acontecer. O Vernon Walters, que foi adido militar norte-americano aqui no Brasil, ele tentando justificar o golpe de 64, ele diz, olha, se o Brasil caísse, seria uma nova China, não uma nova Cuba pelo tamanho do Brasil. Mas olha que ali Cuba estava colocada, a experiência chinesa também estava colocada, que a preocupação deles era o desafio do ponto de vista de um projeto social para além do capitalismo. Esse era o grande desafio que estava posto, e ainda está posto em Cuba, até os dias atuais.
É verdade que ocorreram retrocessos depois do sexto congresso, né? Medidas de mercado foram adotadas, o capital canadense, o capital espanhol, o capital alemão começaram a se apossar de setores cruciais da economia cubana. Eu falo da hotelaria, eu falo do turismo, eu falo do setor de telecomunicação. Isso é verdade, né? As desigualdades voltaram a crescer em Cuba. Isso tudo é verdade. A escassez é grande de fontes de energia, de materiais para você fazer reposição nas indústrias cubanas. E isso tudo é verdade. Isso não está em debate. O que está em debate é que 64 anos depois, um pequeno país, localizado no Caribe, localizado na Indo-Afro, Latinoamérica, segue desafiando a Tio Sam, segue desafiando a grande potência regional e mundial, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam 75% do PIB das Américas, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. E quando eles organizam alguma reunião plenária, assembleia, sempre eles dizem, olha, todos vão participar, menos Cuba. Eles definem que Cuba não vai participar, ponto final. Então, eles procuram asfixiar, sufocar essa experiência histórica, que é um desafio à prepotência dos Estados Unidos. Agora, seguramente, sem uma revolução social que vai em socorro de Cuba, é impossível que essa experiência ela permaneça ali isolada indefinidamente. Por isso que aquela fala do Fidel lá atrás, não faça o que nós fizemos em Cuba, né, não é uma boa fala. Não é uma boa fala. E sabemos muito bem que sem uma transformação social profunda no continente latino-americano, Cuba vai seguir sendo cada vez mais asfixiada, Cuba seguirá sendo cada vez mais sufocada. Mas a resistência do povo cubano, muita gente achava que quando caiu a União Soviética, caiu o leste europeu, Cuba iria cair também. Eu li vários historiadores cubanos que diziam, vocês se enganam, o que sustenta a experiência cubana não é o contato com a União Soviética ou com o leste europeu, né? Isso tem uma sustentação interna, tem a ver com toda a história de resistência do povo cubano, tem a ver com o grito de Ara, tem a ver com a luta do Marcel, com a luta do José Martí. Então, essa luta não começou com Fidel Castro, não começou com Che, não começou com Camilo Cienfuegos, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta, porque só isso pode explicar que lá do fundo, do mais profundo da alma cubana, há uma resistência que explica 64 anos de sobrevivência da maior experiência histórica da América Latina, que é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana não é uma data, é um movimento, é algo da pequena duração, da média duração e da longa duração. E eu acho que 64 anos depois, Fred, é preciso saudar esse acontecimento. As contradições desse movimento, as contradições de Cuba, as contradições do Estado cubano, nada disso pode servir de desculpa para que a gente não aquilate o devido peso histórico da Revolução Cubana. 64 anos depois, viva a Revolução Cubana. É isso mesmo, Fábio. Viva a Revolução Cubana, 64 anos depois. Muito obrigado por sua exposição fantástica, abrindo o ano com essa exposição sobre Cuba, né? Quem gostou, por gentileza, dê um like, dê um joinha aqui no canal do GPost, se inscreva, né? Comente, né? Proponha novos vídeos, né? Se vocês propuserem novos vídeos, nós vamos trazer mais pessoas, vamos trazer o Fábio de novo, para a gente discutir a Revolução Cubana, a importância, né? Que, de certa forma, a gente pensa logo assim, o que os Estados Unidos não gostam, a gente já fica realmente achando uma coisa muito interessante. Pois é isso, gente. Muito obrigado, os que assistiram até aqui.
E obrigado, Fábio. Até a próxima. E como disse o Fábio, viva a Revolução Cubana.